Fala meu povo, meu nome é Gabriel Amaral. Se você está vendo esse vídeo pelo meio de TV, provavelmente você já me conheça. Caso não, seja bem-vindo, espero que goste desse meu primeiro vídeo. E eu já vou explicar o motivo que me fez escolher esse tema como meu primeiro vídeo. Será que fui racista? Se liga aí no papo. Dois motivos me fizeram escolher esse tema como tema principal e primeiro tema dos meus vídeos aqui na plataforma, tá? Primeiro, uma pessoa próxima a mim me chamou a atenção referente a uma palavra que eu utilizei em um dos meus artigos que foi publicado no meu Instagram, tá? Que é a palavra denegrir. Então me veio a reflexão. Há um bom tempo atrás também eu já havia sido informado do real significado dessa palavra e mesmo assim continuei utilizando no meu vocabulário, tá? Até porque é algo que já está totalmente normalizado, totalmente enraizado na nossa sociedade. Uma outra questão foi um diálogo que o ator Babu Santana teve no programa Big Brother Brasil com as outras participantes referente ao significado da palavra negro, tá? E o seu real sentido, na verdade. O que é ser negro e o que é ser preto. Então, é o meu primeiro tema abordado aqui, né, no vídeo. Para poder falar mais claramente para vocês, eu fiz dois grupos de classificações de palavras. Uma utiliza o negro como algo pejorativo e outras realmente são heranças da escravidão. Utilizamos palavras desses dois grupos, mesmo que sem perceber, tá? E de forma indireta ou direta para outros, acabamos sendo racistas. Utilização da palavra negro de forma pejorativa. 1. Ovelha negra. Utilizamos o termo ovelha negra para diferenciar o que é ruim, o que é estranho e o que não está dentro do padrão do script da sociedade. Certo. 2. A coisa tá preta. Mais uma vez, utilizando o termo preto ou negro como se fosse algo totalmente ruim, totalmente escuro no sentido de maligno, perverso. Então, sempre utilizamos essas mesmas expressões. 3. Mercado negro. Mercado negro todo mundo sabe que é o meio obscuro de rever, de comprar, de adquirir coisas ilegais. Então, como sempre, remetendo também ao lado escuro, ao lado sombrio da coisa. 4. Da cor do pecado. Se você utiliza esse termo, nossa, que cor do pecado, que negro da cor do pecado, ou negra da cor do pecado, saiba que você não está fazendo elogio, porque pecado, o significado real do pecado é algo ruim, não é algo que é certo, né? É algo totalmente que vai contra, pelo menos deveria ir contra os princípios dos seres humanos. Então, por que remeter o negro ao pecado? 5. Inveja branca. Utilizamos o termo inveja branca para identificar ou para poder classificar uma inveja que é uma inveja boa, não é uma inveja que seria a inveja de verdade, a inveja ruim. Então, se essa inveja branca, automaticamente a inveja ruim seria a inveja preta. Então, acho que não é um termo que não nos cabe mais utilizar, né? Palavras que são heranças da escravidão. Tenho certeza que muita gente vai se assustar com algumas palavras que vão estar aí nessa lista. 1. A palavra que foi pontapé inicial para eu criar esse vídeo, tá? Para eu criar esse conteúdo, que é a palavra denegrir. Utilizamos o termo denegrir para evidenciar, para intensificar e mostrar o que é ruim, o que é alguém que está falando mal de alguém ou alguém que está sujando a imagem de alguém. E utilizamos o termo negro, impregnado também nessa palavra, sem perceber. 2. Bom, essa palavra, agora que eu sei o seu real significado, faz totalmente sentido, mas eu nunca tinha parado para pensar. Doméstica. Utilizamos essa palavra doméstica para identificar as mulheres que trabalham em casas de família, em lares de família, que são as auxiliares do lar, tá? Esse termo doméstico veio do tempo da escravidão, quando os seus senhores, os brancos, domesticavam as mulheres, domesticavam os seus serviçais para poder lhes servir, né? Como eles achavam que deveriam ser servidos. Então, esse termo domesticar se tornou, né? Evidenciamos essa pessoa que foi domesticada como doméstica, né? E é um termo que utilizamos até hoje, inclusive está tão impregnado na nossa sociedade, é um racismo tão estrutural que existe até leis com esse nome, como a PEC da doméstica. Então é algo realmente que tem um sentido forte, um sentido ruim e que infelizmente utilizamos no nosso vocabulário. 3. Mulato.
Utilizamos esse termo mulato geralmente para poder identificar ou um negro de pele mais clara, ou um moreno, ou um pardo, né? O real significado da palavra mulato e de como surgiu é totalmente perverso, tá? Mulato, os brancos, os senhores de engenho naquela época utilizavam difamando, chamando as mulheres escravas, né, que eram estupradas por eles, como mulas, que eram seres que não reproduziam, ou seja, eles utilizavam aquelas mulheres como objetos sexuais, e desse termo mula se tornou o mulato, a mulata. Eles chamavam essas escravas de mulatas, e é um termo que a gente também traz até hoje na sociedade e acha super normal, muitas vezes nem sabemos o que realmente significa, né? 4. Criado mudo. Criado mudo é uma palavra que utilizamos para em um móvel, né? Que é aquele armáriozinho, né? Aquele armáriozinho de gavetas que fica próximo da cama. Mas você sabe o real significado da palavra criado mudo? Da onde veio? Criado mudo eram aqueles escravos que trabalhavam dentro da casa dos seus senhores, tá? Eles ficavam próximo desses senhores sempre, muito geralmente dentro do quarto desses senhores, os servindo o tempo todo, 24 horas por dia, tá? Como todos nós sabemos como era a vida de um escravo. E ele se chamava criado mudo. Ele era um criado mudo porque ele não poderia falar, ele não poderia questionar, ele não poderia sair do local. E muitas vezes o que a gente pode ver, inclusive, tanto na nossa história quanto também retratado na teledramaturgia, filme, novela, é que muitas vezes esses criados eram mudos de verdade, quando os seus senhores arrancavam as suas línguas, arrancavam o seu órgão, né? E não permitia que esse escravo falasse completamente. Então, esses escravos eram vistos como escravos, né? Os criados mudos. E dá pra gente ver o quanto utilizamos expressões racistas sem perceber, ou até mesmo percebendo, mas não ligando, né? E a palavra negro? Ser um homem negro ou ser um homem preto? Bom, antes de dar início a essa questão, vou falar para vocês que quando eu fiz o meu levantamento de pauta, fiz a minha pesquisa para poder falar sobre esse vídeo, né, falar sobre esse assunto no vídeo, eu me perguntei, será que eu posso realmente falar sobre isso? Será que é o meu local de fala? Mesmo eu talvez não estando tão classificado dentro dessa sociedade, até porque a nossa sociedade, na verdade, procura embranquecer as pessoas, né? Eu sou visto como mestiço, né? Não somente por conta da cor da minha pele, mas também pelo meu cabelo liso. Então, costumamos também embranquecer esse pessoal. Então, conversando com algumas mulheres pretas, algumas amigas minhas, elas me orientaram mais sobre o assunto e também me deram força. Não, fale, porque mesmo que você não esteja tão classificado assim, tão dentro dessa comunidade, até porque eu sei que eu nunca vou sofrer um racismo, eu nunca sofri um racismo, né? Mesmo passando diante dos meus olhos, até porque a minha família, parte de pai, é branca, mas a minha família, parte de mãe, a grande maioria é preta, o meu irmão é preto. Então eu vejo o racismo nos meus olhos, apesar de não sofrer, tá? Então, eu acho que todos nós, independente de cor, de raça, temos sim o poder e o incentivo de falar, de ser antirracista, de mostrar, mas claro que nunca tiramos o poder de fala de uma pessoa preta, que vivencia isso diariamente no seu cotidiano. O que muitas pessoas não sabem é que a palavra negro começou a ser utilizada pelos senhores, pelos brancos, né, no tempo da escravidão, para identificar e para poder dizer, insultar, na verdade, um escravo, um homem preto, como inimigo, como um ser que fosse escuro, né? O escuro no sentido da palavra de ser maligno, um ser completamente que não fosse de acordo com os padrões dele, tá? Então esses senhores, esses brancos, esses capitões e tudo mais, fazendeiros, eles chamavam os homens pretos e as mulheres pretas de negro ou negra, não pela cor da sua pele, não identificando o negro como se fosse a mesma coisa de um preto, mas sim para poder chamar aquele preto, aquele escravo, de inimigo, tá? Então essa palavra negro é algo tão histórico que hoje em dia ainda chamamos um homem preto e uma mulher preta de negro ou negra, mas muitas vezes, como eu falei desde o começo desse vídeo, não sabemos o real significado, tá? Mais uma vez eu bato na tecla. Conhecimento é a base de tudo. Quando não sabemos o significado, a gente transmite também esse mesmo poder de fala sem saber o que ele realmente se refere. Bom, galera, espero ter transmitido a minha mensagem com clareza, tá? Espero que todo mundo tenha entendido. Se você tem alguma coisa para acrescentar, se você tem alguma coisa para reprimir mesmo, coloque aí nos comentários, vamos bater um papo legal.
Então aquele script do YouTube, se curtiu a mensagem, curtiu o vídeo, curte aí de verdade esse vídeo aí embaixo, comenta, compartilha com os amigos, se inscreve no canal. É o meu primeiro vídeo, espero que vocês tenham gostado e vamos continuar juntos, tá bom? Um grande beijo e até a próxima.